querido aluno, querida aluna, seja bem-vinda a mais uma videoaula de língua portuguesa ao nosso canal, nosso projeto TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante os estudos linguísticos. Lembrando sempre que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola, ok? Bom, a aula passada a gente falou de alguns pontos, alguns sinais de pontuação. Nós falamos do ponto final, da vírgula, do ponto e vírgula, também dos dois pontos, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. Hoje nós vamos dar sequência e falar de alguns outros sinais de pontuação. Bom, o travessão, reticências, parênteses e aspas. Hoje nós vamos falar desses sinais de pontuação. O travessão, quais são os principais usos dele? Você se lembra? Vamos reforçar? O travessão ele pode ser usado para iniciar a fala de um personagem quando o discurso direto. Então ela disse, dois pontos, travessão. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Também é usado para indicar mudanças do interlocutor nos diálogos. Por exemplo, querido, você já lavou a louça? E aí eu mudo o personagem que vai falar. Indico isso com travessão. Sim, já comecei a secar, inclusive. Também é utilizado para unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. Ou seja, o itinerário, a rodovia que liga Belém até Brasília. Também é utilizado para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, ou seja, quem é Elvis explicando, o rei do rock, na verdade detestava atuar. As reticências são usadas para indicar dúvidas ou uma hesitação. Sabe, preciso confessar uma coisa, naquela viagem gastei todas as minhas economias. Também podemos usar as reticências para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Talvez, se você pedisse com jeitinho, e aí eu dou ideia dessa continuidade. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. Nessa frase, você percebeu que as reticências elas têm um valor de etc. Suprir palavras em uma transcrição. Ou seja, eu transcrevi um trecho, eu transcrevi um trecho de um texto, mas não transcrevi o texto na íntegra. Como que eu indico essa omissão? Com as reticências. O Cristo não pediu muita coisa. Abro aspas, reticências. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Essa frase é de Chico Xavier. Os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, também datas e podem substituir em alguns momentos a vírgula e o travessão. Observe, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość e entre parênteses eu trago a informação do ano que ela nasceu, 1871. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época, ele veio nos visitar pela última vez. Então, acrescentei uma informação aqui a mais, meu caçula era um bebê nessa época, e coloquei entre parênteses. Já as aspas, elas são utilizadas para isolar palavras ou expressões que fogem à norma padrão. Eu posso usá-las para indicar que eu estou falando de uma gíria ou um estrangeirismo, alguns palavrões, um neologismo, um arcaísmo, uma expressão popular. Ou seja, qualquer coisa que esteja fugindo aí da norma padrão da língua portuguesa. Observe esses exemplos. A aula do professor foi irada. Aqui eu tenho uma gíria. Ele me pediu um feedback das respostas do cliente. Feedback, ou seja, um retorno, né? É uma expressão que já foi incorporada à língua portuguesa. A gente usa no nosso dia a dia, mas é um estrangeirismo que vem da língua inglesa. Também as aspas podem ser usadas para indicar uma citação direta. Ou seja, estou reproduzindo exatamente o que foi dito. Ia viajar, viajei. 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. Esse trecho foi retirado da obra O Prazer de Viajar, de Eça de Queiroz. Observação. Quando eu já tenho um trecho que eu usei aspas e preciso usar aspas novamente dentro desse trecho, é indicado que eu use aspas simples. Ou seja, primeiro uso aspas duplas, depois aspas simples. Muito bom, vamos praticar um pouquinho? Me diga uma coisa,
Qual é o sinal de pontuação que eu uso para introduzir uma enumeração? E para indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento? Qual é o ponto que eu uso para destacar citações e transcrições? E qual pontuação eu devo usar para finalizar uma frase declarativa que tem sentido completo? Qual sinal de pontuação você usa para iniciar a fala de um personagem quando eu tenho um discurso direto? E para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também substituir a vírgula ou travessão? Que sinal de pontuação você usa? Vamos conferir? Bom, 2 pontos para introduzir uma enumeração, reticências para indicar a suspensão e interrupção de uma ideia ou pensamento, uso áspera para destacar citações e transcrições, uso ponto final numa frase declarativa que tem sentido completo, o travessão para iniciar a fala de um personagem quando o discurso é direto, parênteses para isolar palavras, frases intercaladas que tem caráter explicativo, também para datas e em alguns momentos para substituir a vírgula e o travessão. Vamos lá, vamos praticar um pouquinho mais. Eu tenho aqui 4 frases. Vou te dar um minutinho para você analisar e indicar em qual delas a vírgula está usada de maneira equivocada. Vamos analisar? Bom, primeiro exemplo. Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. Aqui eu tenho o uso correto da vírgula, eu tenho uma expressão explicando de quem se trata Paula Marques. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Aqui eu tenho uma frase invertida, ou seja, eu teria a ordem tradicional seria Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar porque estava cansado da vida que tinha. Para indicar essa inversão, eu separei o período por vírgula. Bom, vamos pular aqui para a letra D. Amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Ou seja, eu vou separando aqui, que eu vou explicando, vou reforçando quem são esses meus primos preferidos. E o problema está aqui na letra C. Eu jamais devo separar na língua portuguesa o sujeito do predicado, ou seja, essa vírgula aqui não deve existir. Dona Helena e Sr. Paulo são os melhores funcionários da empresa. Ponto final. Vamos lá, mais um exercício para você. Tente completar esse período e indicar qual dessas alternativas indica a pontuação adequada. Na realidade, nada mais havia para fazer, os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados. Apesar disso, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Vamos ver se você acertou? Você marcou a letra C? Olha só como fica esse período pontuado da maneira mais adequada. Na realidade, nada mais havia para fazer. Os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados. Apesar disso, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Muito bom! Para recapitular tudo isso, todos os sinais de pontuação que nós vimos nessa aula, na aula anterior, eu te convido a assistir um videozinho do Brasil Escola, que vai dar mais exemplos para que você esteja seguro na hora de pontuar o seu texto. Vamos lá? Bom, antes de nos aprofundarmos nos sinais que marcam pontuação em um texto escrito, é preciso diferenciarmos 2 termos importantes ao processo de linguagem, isto é, a capacidade humana de estabelecer comunicação das mais variadas formas. Veja só, por um lado temos a língua como um conjunto de códigos e palavras específicos para que se estabeleça comunicação, organizados por regras gramaticais. Enquanto isso, por outro lado, temos a fala, como uma forma particular como os seres humanos são capazes de estabelecer essa comunicação. Note que nessa comunicação oral, ou seja, no processo de fala,
Os recursos de expressão são diversificados, conseguimos expressar certas emoções pela entonação, por melodia, pela pausa. Isso é claro para você? Com esse mesmo objetivo, a pontuação é utilizada. Pontuamos determinadas sentenças a fim de nos aproximarmos da entonação oral. Dessa forma, a vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, reticências, aspas, parêntese, travessão, todos esses são sinais que asseguram efeitos de sentido em um determinado enunciado. Bom, veja só esse exemplo aqui na tela. Não nos vemos há muito tempo. Essa é uma sentença simples, finalizada com a utilização de um ponto final. Esse tipo de pontuação é utilizado para finalizar um enunciado escrito e marcar a sua pausa absoluta. Note agora duas frases semelhantes, mas pronunciadas com entonações completamente diferentes. Olha só. Há quanto tempo não nos vemos? Ou então, há quanto tempo não nos vemos? No primeiro caso, nós temos uma ideia exclamativa marcada pelo ponto de exclamação. Pretende-se dessa forma atribuir o valor de surpresa, admiração, espanto, enfim. No segundo caso, nós temos uma frase interrogativa marcada pelo ponto de interrogação. Dessa forma, o leitor entoa como uma pergunta, uma dúvida, afinal não se sabe exatamente há quanto tempo aquelas duas pessoas não se viam. Por fim, poderíamos utilizar as reticências, a fim de atribuir o sentido de uma ideia inacabada, com intenções omissas, por exemplo. Não nos vemos há tanto tempo. Bom, em todos os casos, primeiro havia a mudança da entonação e posteriormente de sentido. Ora se afirmava, ora se exclamava, ora se interrogava. Bom, até aqui é importante que esteja clara a indicação de melodia e pausa marcadas pelos sinais de pontuação. Veja que curiosa agora é a forma como a pontuação atua em um determinado período. Estou vendendo meu filho. O que você entende a partir dessa frase? Provavelmente que existe uma mãe literalmente vendendo o próprio filho. Mas veja só, dependendo do contexto em que essa frase está inserida e principalmente da colocação correta da vírgula, ela pode ter um sentido completamente diferente. Veja só, estou vendendo meu filho. Nesse caso, não se sabe exatamente o que o locutor está vendendo, mas sabe-se que não é o próprio filho. Isso porque meu filho, entre vírgulas, marca um vocativo, ou seja, a quem a frase é direcionada. A vírgula serve então para enfatizar ou separar certas expressões e orações e posteriormente evitar a ambiguidade. Bom, para que isso fique realmente claro, veja a mudança de sentido nessas duas orações, sem e com pontuação. Não estou com fome e não estou com fome. No primeiro caso, há a ausência dessa sensação, marcada pelo advérbio de negação não. No segundo caso, o não, entre vírgulas, não se refere ao verbo estar. Há primeiro uma negação, depois uma pausa e depois a afirmação de que se está sim com fome. Viu só como a pontuação é importante na intenção da escrita? Bom, existem outros sinais de pontuação que marcam um enunciado e, sobretudo, a pausa. Os dois pontos que marcam uma pausa e precedem uma citação ou uma enumeração. O ponto e vírgula, que é um ponto intermediário entre a vírgula e o ponto. O travessão, a fim de marcar uma interlocução. As aspas, para ressaltar determinada ideia num texto. E os parênteses, para intercalar uma indicação no enunciado. Muito legal, não é mesmo? Tenho certeza que você gostou desse vídeo e que agora você está bem seguro para pontuar um texto quando seja necessário. Vamos lá então, retomando, na aula de hoje nós trabalhamos outros sinais de pontuação. Espero que você tenha gostado e até a próxima.